Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso componente ensino religioso. Hoje, nossa primeira aula. Vamos ter uma partilha maravilhosa e reflexiva. Eu sou a professora Lúcia e estaremos juntos em ensino religioso. E já vamos começar sexta fase com o nosso tema da aula de hoje: religião e valores. Por que religião e valores? Hoje nosso tema é riquíssimo, importantíssimo para a sociedade que nós estamos vivendo. Valores. O que a religião tem a ver com valores? Vamos começar então nossa primeira cartela. O que entendemos por valores? Por que manifestamos certas preferências por uma coisa em vez de outra? Vocês estão vendo aí no quadro muitas palavras: paz, justiça, amor, perdão, respeito, perseverança, honestidade. Por que nós escolhemos alguns destes valores para a nossa vida, preterindo a outras atitudes? Que vocês estão vendo que todos esses valores aí se constituem em atitudes. Então vamos lá. Para nós escolhermos estes valores, nós temos, próxima cartela, por favor, nós temos a palavra escolha. Quando decidimos fazer algo, estamos realizando uma escolha. Muito bem, vamos dar uma analisada aí. Por que é que nós fazemos? O que nos move para esta escolha? Quando estamos na família, recebemos uma tradição, recebemos ensinamentos, recebemos preceitos, e é lá que recebemos os primeiros valores. E também é lá que nos ensina a fazer as escolhas corretas. Essas escolhas, elas têm motivos, por que nós as fazemos. Então vamos lá. Outro valor, motivos. Evocamos certos motivos para justificar as nossas decisões. Existem sempre dois caminhos a seguir, mas nós temos motivo para escolher este e não aquele. Estes motivos para justificar as nossas decisões, eles estão imbricados, pessoal, dentro dos valores. Por que eu escolho o salgado e não o doce? Por que eu escolho estudar e não ficar em casa dormindo? Então, existe algo que nos move. E isto que nos move são os critérios. Vamos lá então ver o que são critérios. Os valores são critérios segundo os quais valorizamos ou desvalorizamos algo. Quer dizer o quê? Eu utilizo critérios, fatores, para dar valor a isto e não valorizar isto. A mais-valia para algo e descarto algo da minha vida. Por quê? Porque o critério vai fazer com que eu escolha. Mas, professor, esse critério, da onde ele saiu? Nós já estudamos sobre a educação que recebemos, já estudamos sobre a nossa escolha religiosa, já estudamos sobre a nossa personalidade em algum momento. Então, tudo isso vai nos levar a adotar aquele critério para escolher aquele caminho. Vamos lá? Os valores são as razões que justificam ou motivam as nossas ações, tornando-as preferíveis a outras. Muito bem, o que é que nos leva a essas razões? Nós temos dentro de nós o que é certo e o que é errado. Uma criança de 8 anos, ela já vai começando a discernir: olha, papai me disse que isso aqui é certo, mamãe me disse que isso aqui é errado. E ela já vai fazendo escolhas. Na adolescência, o crivo das escolhas dela já ficou mais apurado. Na fase adulta, nós já temos o nosso crivo de seleção de critérios
bem apurado, e aí o que que acontece? Nós vamos decidir o que é melhor para nós com tudo aquilo que veio lá atrás, a nossa educação, a formação familiar, a nossa cultura, as nossas características pessoais, a personalidade. Tudo isso tem um peso muito grande. Só que tem um porém. Nós temos valores e contravalores. O que é o contravalor? Acabei de falar para vocês que existe o que é bom e o que não é. Então vamos lá. Existe uma grande dicotomia entre os valores e os contravalores. Vocês estão vendo aí um símbolo de uma religião oriental e esse símbolo aí está mostrando o negativo e o positivo, o bem e o mal. Dentro da parte branca, que representa o bem, existe aí um pontinho escuro, estão vendo? E dentro da parte preta existe um pontinho branco. Então, o que isso está querendo nos dizer? Que muitas vezes, por mais que nós tenhamos valores, nós somos pessoas limitadas a caminho. Então, em algum momento, vai ser confrontado com aquele pontinho preto, os meus valores, com um contravalor. Ou então o contrário, dentro daquele contravalor pode existir um valor suspenso ali. Então o que acontece? Tudo tem os dois lados da moeda. Vamos ver um exemplo. Se nós discriminarmos uma pessoa e esta pessoa estiver no caminho da marginalização e nós escantearmos totalmente essa pessoa sem dar uma chance para ela, esta pessoa, em algum lugar no âmago do seu ser, ela tem algo de bom. Então está ali o pontinho branco que está mostrando que esta pessoa merece uma chance. Vamos adiante? Deu para vocês entenderem aí? Então vamos adiante. O que são os valores? Os valores são características positivas que devem nortear a nossa vida e que nunca passarão. Como assim, professora, nunca passarão? Vamos dar um exemplo aqui. A verdade. A verdade, ela pode ser combatida com pessoas, mas ela nunca passará. A honestidade. Podem existir muitas pessoas que não são honestas, mas a honestidade nunca passará. Vamos colocar um sentimento bonito, o amor. O amor, pode existir pessoas que não sintam amor, mas o amor é o que ainda está salvando a humanidade. Então, o amor nunca passará. Vamos para outra palavra mágica aí, a justiça. Pode existir que existam pessoas que não são justas no planeta, que pratiquem muita injustiça contra o outro, mas a justiça, ela nunca passará e em algum momento ela se dará. Deu para vocês entenderem? Agora vamos para o contravalor. O que é o contravalor? O contravalor é todo o contrário do valor, do nosso valor. Ele é aquilo que deve ser descartado da nossa vida. Por que, professora, que ele tem que ser descartado da nossa vida? Porque não vai edificar, não vai me construir um ser humano melhor. O contravalor é aquilo que eu analiso, lembrem lá, escolhas, critérios. Coloco os critérios lá no crivo e tiro. Não vai ser bom para a minha vida, não vai me trazer benefício, vai prejudicar em algum momento, então o contravalor é algo que eu descarto, tiro fora da minha vida. E aí tem algo muito importante, gente. Volta de novo o valor da escolha. O livre-arbítrio. Vamos lá. Cabe a nós o compromisso de questionar se uma coisa tem valor, se vale a pena, se nos traz a felicidade e a infelicidade. Vamos pegar um exemplo claro aqui, acompanhe comigo. Uma pessoa, um jovem, que escolhe o mundo da droga. No momento que ele está usufruindo da droga, tem aquela sensação de bem-estar, ele pode achar que é um valor.
mas é um contravalor porque no decorrer daquela atitude repetidamente, o que vai acontecer? Ele vai perder o respeito da sociedade, vai perder a saúde, vai destruir a sua vida e o que é pior, vai perder a sua essência e pode também ser preso. Todas essas situações vão acontecer porque ele não teve o discernimento, vejam bem, o critério para verificar se aquilo que trouxe um prazer momentâneo iria ser bom para a vida dele. Então, por esse exemplo, nós podemos ver o que é o valor e o que é o contravalor. O contravalor, em algum momento, ele pode se apresentar bonito para nós, mas ele não vai trazer nada de bom para a nossa vida. Então, vamos adiante. Aquilo que chegou aos nossos olhos e ouvidos, vale a pena ou não? Sim, por quê? Vejam bem, eu acabei de falar, acompanhem comigo, eu acabei de falar para vocês que nós analisamos e já sabemos o que é o bem e o que é o mal. Então já sabemos o que é bom e o que é mal para a nossa vida. Cada situação que se nos apresenta, nós vamos verificar se essa situação eu posso trazer para a minha vida ou se eu posso descartar da minha vida. Por quê? Vamos para a próxima cartela para saber o porquê. É fundamental ter sabedoria para saber discernir se uma coisa, uma ideia, um projeto, uma atitude tem valor ou é um grande prejuízo para as pessoas e as famílias. Vejam o exemplo que nós trouxemos hoje para vocês, do jovem que se droga, que entra no mundo das drogas. O que de bom pode trazer para ele e para a família dele? A droga, além de destruir a pessoa, ela destrói também a família e todos ao redor que convivem. Claro, esse foi um exemplo que nós trouxemos, mas o que acontece aí? Nós já sabemos o que é um valor e um contravalor. E o valor e o contravalor também é a dicotomia entre o bem e o mal. Aquilo que é bom para a nossa vida e aquilo que não pode, que tem que ser tirado da nossa vida, porque não vai nos construir seres humanos melhores. E também nós não poderemos, com esse contravalor, construir um mundo melhor. Ok, pessoal? Vamos adiante. Acontece que às vezes nós podemos ter uma visão deformada da realidade. Vamos ver. Analisar se trata-se de uma visão deformada da vida, da família, da religião, da moral. Se existe respeito pela verdade e dignidade da pessoa humana. Então, professora, como é que eu sei que eu estou com um valor na minha vida e não um contravalor? Verifica se existe respeito pelo outro, se a dignidade do outro está sendo uma dignidade fortalecida. Certo, pessoal? Se isto está acontecendo, então tu está colocando valores na tua vida, ok? Vamos então para a nossa DLI? Construa um quadro de valores. Numa folha de papel, faça uma lista com 5 valores importantes. Ao lado de cada valor, anote a colocação que você daria a este tipo de valor. Vocês vão dar uma nota para o valor de vocês. Qual é que está em primeiro lugar, qual é que está em segundo, em terceiro. Segunda questão. O garoto João está no ensino fundamental e tem um histórico de convivência muito feio, pois o João não é solidário e faz muitas maldades, bullying, pegadinhas más, vingança, deboche, etc. com os seus amigos e nunca recebe punição. Por isso, nem sempre foi amado e recebeu muitas críticas. Analise as ações negativas cometidas por ele e responda: por que o exemplo do garoto João nos faz refletir sobre contravalores? Por que é fundamental ter sabedoria para saber discernir se uma coisa tem valor ou não? Então, vamos lá, bom trabalho e daqui a pouco nós voltamos.
Então, pessoal, voltamos. E aí, deu para vocês construírem a nossa lista de valores? O que vocês colocaram aí? E o que vocês poderiam ter colocado? Vamos lá, sexta etapa. O que vocês colocaram no chat? Então, vamos continuar aqui. Numa folha de papel, vocês iriam fazer uma lista com 5 valores. E o que vocês iriam fazer com esses valores? Iriam colocar uma classificação. Qual desses valores está em primeiro lugar na sua vida? Qual está em segundo lugar? Qual está em terceiro lugar? Vamos pegar aqui alguns valores: respeito, honestidade, vocês poderiam ter colocado aí na lista, generosidade, fraternidade, poderiam colocar caridade, poderiam colocar estudo, poderiam colocar aí amizade, é um valor muito bonito a amizade. Então, vocês poderiam ter colocado cada um desses valores e qual o grau de importância deles na vida de vocês, certo? As respostas são pessoais, o importante é que vocês tenham reconhecido o que são valores. Vamos para número 2. O garoto João, né, nós já vimos, ele não era uma pessoa lá muito gentil. E aí o que acontecia? O João tinha atitudes negativas. E eu pedi para vocês analisarem essas atitudes negativas do João. Vamos ver. Qual a primeira questão? Por que o exemplo do garoto João nos faz refletir sobre contravalores? Alguém aí no chat conseguiu responder? O que são contravalores? O que eu disse para vocês que ou prejudica a mim, ou prejudica ao outro, ou prejudica a ambos, a mim e ao outro. Se esta atitude, este sentimento, esta ação prejudica, ele é um contravalor. Então, o exemplo do João nos mostra o que nós não devemos fazer com alguém. Atitudes negativas, bullying, vingança. O que mais que o João fazia? Então, essas atitudes são atitudes que são contravalores e nós não devemos fazer com os outros. Lembrem aquela máxima? Não faça ao outro aquilo que não queres que te faça. Por que é fundamental ter sabedoria para saber discernir se uma coisa tem valor ou não? Vamos lá. Acompanhe aqui comigo. Por que é fundamental ter sabedoria? Porque ao longo da nossa vida, nós vamos construindo a nossa história. E essa história, ela é feita de escolha. Lembram lá no começo da nossa aula? Nós temos critérios para fazer essas escolhas. Essa história é feita de escolhas. E se nós não escolhermos valores e sim contravalores, o que vai acontecer? Nós vamos escrever uma história muito feia e nós queremos escrever sobre nós mesmos uma história muito bonita, certo, pessoal? Então, o que acontece aí? Nós queremos escrever uma história bonita, uma história onde nossos valores sejam fortalecidos, uma história onde tudo o que acontece conosco seja baseado em valores, em princípios daquilo que a gente recebeu. Então, pessoal, que hoje, nossa aula está terminando, que hoje nós tenhamos vamos levar para a nossa casa muitos valores aí fervilhando, borbulhando na nossa cabecinha. E também bem claro o que são os contravalores para não querermos na nossa vida. Ok? Foi uma alegria ter estado com vocês, então até a nossa próxima aula. A sua aula continua no próximo vídeo.